Alô, alunos do Santana, tudo bem? Então vamos trabalhar hoje com a questão da matemática A, né? Vamos trabalhar com a aula 12, que é um assunto fácil, equações exponenciais, que é um assunto que a gente viu lá atrás, lá no primeiro ano. Tudo bem? Então vamos em frente, vamos lá. Definição. As equações exponenciais são aquelas equações onde a incógnita, o x, o valor que você quer descobrir, ele não está na base, ele está no expoente do número. Por exemplo, ó, 2 elevado a x igual a 64, então o x está no expoente. Raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2, tá certo? Então, esses são exemplos de algumas equações exponenciais. Existem dois tipos de equações exponenciais. As do primeiro tipo, que são de solução direta, que a gente vai ver em primeiro lugar, e as do segundo tipo, que a gente precisa de uma incógnita auxiliar para resolvê-las. Tudo bem? Então vamos lá. Para resolver uma equação exponencial de mesma base, né, de uma base comum, a gente tem que igualar as bases nos dois lados da equação para poder resolver. Repare que nesse tipo de equação só existem dois termos. Um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro. Então, como só existem dois termos nessa equação, então você tem que igualar as bases usando as propriedades das potências, e igualando as bases você vai igualar os expoentes, tá certo? Vamos lá. Então veja esses exemplos aqui. Ó. No primeiro exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a x igual a 64, tá certo? Como que eu resolvo esse exercício? Bom, eu vou fatorar o 64, decompor o 64 em números primos. Fatorando 64, eu encontro 2 à sexta. Reparou que 2x fica igual a 2 elevado à sexta? As bases são iguais. Então, para resolver esse exercício, o que você faz? Você simplesmente corta fora as bases. Ó. Cortei a base aqui e cortei a base aqui. E aí iguala os expoentes. X igual a 6. Essa é a solução dessa equação. Bem simples essa, né? Já no segundo exemplo, para igualar as bases, eu também fatoro o 8, que é 2 elevado ao cubo, daí elevado a x por isso de parênteses, e fatoro aquele 32 que fica embaixo, tá certo? Só que como é que eu faço para passar esse 32 para cima? Você sempre pode trocar a posição de número numa fração, passar ele de baixo para cima ou de cima para baixo. Para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que trocar o sinal do expoente do número. Então, o 2 à quinta passa para cima, fica 2 elevado a menos 5. Então, multiplicando 3 por x, fica 2 elevado a 3x, igual a 2 elevado a menos 5. De novo, você vem aqui e corta fora as bases. Ó, tá? Fica 3x igual a menos 5. Passa o 3 dividindo e o x igual a menos 5 terços. Beleza? Então, eu igualei as bases. Tá certo? No segundo exemplo, repare lá que você tem, então, raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Como que eu resolvo essa situação? Lembre que toda raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário, aonde o índice da raiz vai ser o denominador do expoente. Por isso que apareceu aqui esse 1 meio, ó. Tá certo? Dando que veio esse 1 meio. O 1 está aqui como expoente do x, o 1 está aqui, e o 2 é o índice da raiz. Tá certo? Então fica 1 sobre 2. 3 elevado a 1 meio elevado a x. E a mesma coisa eu faço para a raiz cúbica de 3 à quarta. Fatorando 81, você encontra 3 à quarta, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então fica 3 à quarta. Então, escrevendo raiz cúbica de 3 à quarta como expoente fracionário, fica 3 elevado a 4 terços. De novo, quando eu igualo as bases, eu corto as bases e igualo os expoentes. Então fica x sobre 2 igual a 4 terços. O 2 que está dividindo o x passa multiplicando 4, então fica x igual a 8 terços. Entenderam? Então repare que para resolver as equações exponenciais do primeiro tipo, onde tinha só um termo no primeiro membro e um termo no segundo membro, eu precisei então fatorar, na maioria das vezes os números, né? Aplicar propriedades da potência, como passar um denominador de baixo para cima, trocando o sinal do expoente, e transformar uma raiz num expoente fracionário. São características da matemática básica que a gente vai aplicar aqui na resolução das equações exponenciais, principalmente as do primeiro tipo. Tudo bem? Bom, vamos ver outros exemplos também do primeiro tipo. Ó. Aqui eu tenho 2 elevado a x, elevado a x menos 1 igual a 4. Então eu multiplico o expoente de dentro pelo de fora usando a propriedade distributiva. O x tem que multiplicar o x, por isso do x ao quadrado, e o x tem que multiplicar o menos 1, por isso do menos x. Tá certo?
Então, aí as bases são iguais, cortei as bases de novo, ó, corta a base aqui, corta a base aqui. E você vai ter x ao quadrado menos x igual a 2, ou x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Essa equação você resolve por Bhaskara ou soma e produto. Por soma e produto, quais os números que somados dão 1 positivo e que multiplicados dão menos 2? 2 e menos 1. Então, essas são as soluções dessa equação exponencial que caiu numa equação, nesse caso, do segundo grau. Tudo bem? Na letra B, tem gente que confunde. Acha que eu tenho, na verdade, dois termos no primeiro membro, mas não. Repare que é uma multiplicação dos termos aqui, né? 3 elevado a 2x menos 1 vezes 9 elevado a 3x mais 4. Então, nesse caso, eu não tenho dois termos. O que separa um termo do outro é um sinal de mais ou de menos. Tá? O sinal de vezes, não. Isso é um termo só. É possível juntar esses dois valores no mesmo termo. Então, o que eu fiz? Eu fatorei o 9, que deu 3 ao quadrado, e já aproveitei e fatorei o 27, que deu 3 ao cubo no segundo membro. Quando eu multiplico o expoente 2 por 3x mais 4, fica 6x mais 8 o expoente. Tá certo? Agora, aqui eu cortei direto, mas veja bem, multiplicação de números de mesma base. Não repete a base, soma os expoentes? Então fica 3 elevado a 2x menos 1 mais 6x mais 8, igual a 3x mais 3. Entendeu? Multiplicação de números de mesma base e expoentes diferentes, repete a base e soma os expoentes. E é por isso que apareceu ali 2x menos 1 mais 6x mais 8 igual a 3x mais 3. Tá certo? Bom, somando 6x com 2x e subtraindo o 3x que vai do primeiro membro, e no segundo membro colocando 3 mais 1 menos 8, eu fico com 5x igual a menos 4. Portanto, x igual a menos 4 quintos. Certo? Mas aqui eu fiz um detalhe, eu cortei também a base, mas antes eu juntei, né? Esses valores aqui, eu primeiro fiz 3 elevado a 2x menos 1 mais 6x mais 8, e aí eu pude cortar a base. É que eu pulei esse pedaço, mas na verdade foi feito isso. Então, todos esses exemplos que a gente acabou de ver são das exponenciais do primeiro tipo, de solução direta, que você tem que igualar as bases, depois iguala as bases, corta as bases, iguala os expoentes. Vai ter numa equação do primeiro grau, numa equação do segundo grau, que você consegue resolver facilmente. Como que eu igualo as bases? Fatorando, decompondo em fatores primos, usando as propriedades das potências e às vezes das raízes. Tá certo? Então tem que saber bem essas propriedades para poder resolver esses exercícios. Muito bem, agora vamos ver como resolver uma equação exponencial do segundo tipo, que é quando eu preciso de uma incógnita auxiliar para resolvê-la. Tá? Vou fazer um pouco mais pausado essas do segundo tipo, para você entender melhor. Beleza? Então vamos lá. A equação 5 elevado a 2x mais 125 igual a 6 vezes 5 elevado a x mais 1 admite como soluções os números a e b, com a maior que b. Quanto que vale a vezes b, nesse caso? Então tem que achar as soluções dessa equação. Tá, como é que eu sei que ela é do segundo tipo, professor? Porque eu tenho três termos. Ó. 5 elevado a 2x é um termo, 125 é outro, e 6 vezes 5 elevado a x mais 1 é um termo só. Tá? Para resolver essas equações, eu preciso deixar em toda equação um mesmo número elevado a uma mesma letra, para daí poder substituí-lo por uma incógnita auxiliar. Tá? Então, o que eu começo fazendo? Eu começo passando aquele 6 vezes 5 elevado a x mais 1 para o primeiro membro. Então, fica menos 6 vezes 5 elevado a x. E veja que o 5 elevado a x mais 1, eu já usei uma propriedade das potências aqui. Né? Ao contrário, a propriedade diz que multiplicação de números de mesma base e expoentes diferentes, você repete a base e soma os expoentes. Mas então, como eu tenho 5 elevado a x mais 1, eu posso transformar em 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, que é a mesma coisa. E o 5 elevado a 2x, também usando a propriedade ao contrário, eu posso isolar dentro de um parênteses o 5 elevado a x e colocar o 2 para fora. Percebeu? Então, eu passei o menos 6 vezes 5 elevado a x mais 1 para o primeiro membro e já separei o 5 elevado a x do 5 elevado a 1 usando a propriedade das potências. Detalhe importante que se fosse 5 elevado a x menos 1, ia ficar 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. E o 5 elevado a 1 passaria para baixo, se fosse menos ali no lugar do mais 1. Como é x mais 1, aí fica vezes. Tá certo? São as propriedades das potências usadas de maneira ao contrário. Tá? Bom, aí eu vou substituir o 5 elevado a x por uma incógnita auxiliar que eu chamei aqui de y. Tá certo? Então fica y ao quadrado, né? Menos, aqui veja que eu multipliquei o 5 pelo 6. 5 vezes 6 é 30, por isso ficou menos 30 no começo. E o 5 elevado a x que está aqui, eu substituí pela incógnita auxiliar, que é o y. Tá certo?
mais 125 igual a zero. E aí eu caí numa equação do segundo grau. Como que resolve essa equação do segundo grau? Soma produto, ou básica, né? Quais os números que somados dão 30 e multiplicados dão 125? 525. Então, repare que eu obtive duas respostas. E, aliás, aqui está errado, hein? Eu coloquei x, mas, na verdade, aqui não é x, não, hein? Que número, que letra que tinha que estar aqui? Aqui tinha que estar y, né? Então, aqui seria um y, ó. Seria o y' e um y duas linhas. Tá certo? Y' e y duas linhas. Tá bom? São as incógnitas auxiliares. Eu vou usar elas agora nessa relação aqui em cima que eu marquei, ó, para poder achar a incógnita principal, que é o x. Então, se eu substituir o y por 5 elevado a 1, que é o primeiro termo, né? Não aparece o expoente a 1, eu vou chamar de x'. Corta as bases, x' dá 1. Tá? E se eu chamar o y duas linhas de 125, então 5 elevado a x duas linhas é 125. Que fatorado fica 5 ao cubo. Corta as bases e o x duas linhas vai dar 3. Então, o conjunto de solução aqui é formado pelos elementos 1 e 3, e 1 vezes 3. Ficou claro? Então, esse é um exercício bem fácil para a gente ver aí de equações exponenciais do segundo tipo. Beleza? Bom, nesse aqui eu coloquei um determinante no meio. Tá? Vou misturar um pouquinho. Ó. É uma equação exponencial, mas ela está na forma de determinante. Então, o que eu faço? Eu uso a regra de Sarros para resolver esse determinante. Repete as duas primeiras colunas, né? Então, vamos lá. 3 elevado a x vezes 3 elevado a x vezes 1 dá 3 elevado a x ao quadrado. 1 vezes menos 8 vezes 3 elevado a x é menos 8 vezes 3 elevado a x. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Tá? Então, essa é a primeira parte. Só que a segunda parte, ao contrário, vai dar tudo zero. Ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a x vezes 0 é 0. 8 vezes menos 8 vezes 3 elevado a x é 0. E 1 vezes 0 vezes 1 também é 0. Então fica só igual a 9, que você já pode até passar para o primeiro membro, né? Fica menos 9. Então olha a equação que você ficou. 3 elevado a x ao quadrado, menos 8 vezes 3 elevado a x, menos 9 igual a 0. Que é uma equação exponencial do segundo tipo, tem 3 termos. Tá? A gente não considera o zero como um termo. Então são 3 termos aí. Mas aqui está fácil, é só substituir o 3 elevado a x pela incógnita auxiliar, que é y. Então ficaria y ao quadrado, menos 8y, menos 9 igual a 0. Quais são os números que somados dão 8 positivo e multiplicados dão menos 9? Menos 1 e 9. Mas preste atenção num detalhe. A incógnita auxiliar não pode ser negativa. Sabe por quê? Porque qualquer número positivo, 3, que é o que eu substituí, né? 3 elevado a x substituído por y, qualquer número positivo elevado a qualquer expoente tem que dar positivo, não tem como dar menos 1. Então, caso a incógnita auxiliar dê negativa, descarta ela totalmente, não serve. Então, a única que eu vou usar é 9. Então, se 3 elevado a x é igual a 9, né? Fatorando 9 dá 3 ao quadrado, e o x vai dar quanto? O x vai dar 2. Entenderam? Então, as equações exponenciais não são difíceis. Tem uma série de exercícios para vocês fazerem na apostila, mas é bem tranquilo, né? Vimos as equações exponenciais aí do primeiro tipo e as do segundo tipo. Tá certo? Qualquer dúvida nos exercícios, pode perguntar para mim. Beleza? Até a próxima.